Momento muito especial. Hoje pela manhã, queridos, domingo, dia do Senhor, primeiro dia de uma nova semana, Richard. Dia 18 de dezembro. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. E nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João. Dos versículos 10 ao 14, está bem? Vamos nos colocar de pé só um instantezinho, seria possível? E se não for, pode ficar sentadinho mesmo. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículos de 10 a 14, leio na Nova Versão Transformadora. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Diga para quem está ao seu lado, Jesus veio. Ore comigo agora. Deus nosso Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos pela bênção de estarmos hoje aqui sem impedimento, Senhor. Ó Deus, com a tua palavra aberta, e pedimos que assim o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração e assim nos liberando para uma vida abençoada em Cristo Jesus. Oramos agradecidos neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e como igreja todos dizem amém, amém e amém. Pode assentar-se, por favor. A história de Jesus, ela é marcada pela traição, pela rejeição, pelo abandono, pela deserção e pela morte. É uma história muito densa, muito intensa, muito dramática, uma história de verdade. Do Deus que veio ao nosso encontro, pisou o chão dessa terra, viveu aqui no nosso meio. Jesus veio. Veio como nós lemos aqui, veio ao mundo que ele criou. E tudo na vida de Jesus é simbólico, tudo na vida de Jesus é profético. Em todo tempo, há algo sendo dito, há algo sendo exposto, há algo sendo assim escancarado, há algo sendo desmascarado. Já desde o seu próprio nascimento. Você sabe, a gente não vai ler o texto, vou apenas mencionar aqui, mas é muito conhecido. A imagem da manjedoura, porque José e Maria procuraram hospedagem e não tinha lugar para acolher. Jesus nasceu numa manjedoura. Ali ele foi colocado, naquele lugar, não é? Mas essa ideia da falta de um lugar para acolher Jesus, essa é uma ideia muito presente na história de todos nós. Isso é muito simbólico e isso é muito profético. Nós aqui, inclusive, vimos o versículo 11 que diz que ele veio para o seu próprio povo e o seu povo o rejeitou. O seu povo não acolheu. Jesus, ele foi, como eu diria aqui, oficialmente, essa palavra que eu queria encontrar, ele foi oficialmente rejeitado pela instituição que representa a sua gente, que representa o seu povo, o Sinédrio. O Sinédrio o rejeitou oficialmente, tanto que o entregou às autoridades romanas sob a acusação de blasfêmia. Jesus, você sabe, se você buscar a sentença de Pôncio Pilatos, Gabriel, você vai encontrar lá dizendo o seguinte,
que ele foi um sedicioso, um rebelde, que alguém que se levantou contra a autoridade romana. Mas, na verdade, esse é o crime, assim, civil, André, que o governo de Roma precisou colocar na sentença de morte do Senhor. Mas para o Sinédrio, que é, por assim dizer, o tribunal religioso de Israel, ele foi um blasfemo. E sabe por que ele foi considerado um blasfemo? Porque ele dizia assim: eu tenho uma relação especial com Deus, nosso Pai. A começar de que ele inclusive disse: olha, Deus, ele é nosso Pai. Tem uma generosidade em Jesus em repartir o seu Pai com todo mundo. Sabe, eu tenho uma relação especial com Deus, nosso Pai. E eu quero compartilhar isso que eu tenho com todo mundo que quiser fazer parte disso também. A começar dos seus. Deu para entender? Que Jesus, portanto, ele foi extremamente violentado, sentenciado, por ele ter reivindicado esse relacionamento especial com Deus, coisa que ele queria repartir com todo mundo. Ele queria fazer uma coisa boa, mas ele não foi compreendido, ele não foi acolhido, e isso traz para a gente essa ideia. Acolher Jesus a partir de Israel, acolher Jesus era algo que para eles era muito difícil, por causa daquilo que Jesus representava. Então, acolher Jesus é uma coisa assim cada vez mais difícil na nossa sociedade hoje, sim ou não? As pessoas precisam, as pessoas elas querem um vínculo com o sobrenatural, querem um acesso ao espiritual, mas do seu próprio jeito. E é por isso que nós vamos escutar: você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Mas Deus, nosso Pai, o Deus que se revelou na criação, o Deus que se revelou na sua palavra, por sua escritura, é o Deus que se revela no seu próprio Filho, enviando para falar claramente com a gente. Por isso que Jesus veio, para que nós possamos acolhê-lo. Então, Jesus que veio é este Deus surpreendente, porque Ele surpreende a gente com quem Ele é e com a maneira dEle fazer esse movimento em nosso favor. A gente fica surpreso, porque a gente não esperava um Deus como Jesus. É bom demais para ser verdade, gente. Mas é verdade, Ele veio. E Ele nos surpreende assim. Nos surpreende primeiro porque Ele é um Deus plural. Ele é um Deus família. Ele é um Deus comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, para deixar um modelo para a gente segui-lo em tudo. A começar da ideia que Ele teve de criar a gente. Criou o homem, do homem a mulher, e somente um homem e uma mulher podem dar origem a um outro ser humano. Acabou, ponto, fechou. É assim que Deus fez. Deu para entender a sabedoria de Deus? E assim, para que nós possamos assim sempre ser uma extensão dessa comunidade, sermos uma extensão de quem Deus é. A nossa primeira vocação, diga para quem está ao seu lado, é ser família. A nossa primeira vocação é ser família. Ser família ao lado de um outro. Entende? Porque não é bom que o homem esteja só, e não está falando só de um homem ter uma mulher, mas assim, eu preciso do Renato, que precisa da Laís, que precisa do Alves, que precisa da Gi, que precisa do William, que precisa da Dona Cida, que precisa da nossa querida Vânia, também membro ilustre da família Rosa. Não é bom estar só. Então é ser comunidade. Então ninguém esperava um Deus assim. Um Deus que é comunidade. A gente prefere ficar sozinho, ficar na nossa, ficar de boa, não vem que não tem, respeita o meu espaço, até aqui, por favor. Mas Jesus nos surpreende convidando a participar desse projeto chamado família.
Família é lugar, como a gente viu aqui na própria história de Jesus, que tem abandono, que tem rejeição, que tem traição, que tem deserção, que tem dor. Mas continua sendo o melhor espaço para a gente se formar com tudo que a gente pode. Estão comigo? Então, para amadurecer, a gente precisa olhar para Jesus e entender que a proposta dele, para nos surpreender, é a ideia de nós participarmos dessa comunidade chamada família de Deus. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí, ó. Tem aí um filho de Deus aí, ó. Tem uma filha de Deus aí. Tem um membro dessa família aí, tem um membro dessa comunidade. Segundo lugar, Jesus, ele é o Deus inclusivo. Que bom. Que ele olhou para mim e falou assim: Júnior, tem lugar para você. Jesus olhou para você e continuou olhando, dizendo assim: tem lugar para você. Jesus olha para você que nos assiste aqui agora, ou quando você estiver, onde quer que você esteja escutando a gente, e Jesus está dizendo: tem lugar para você. E as pessoas ficaram surpresas naquele dia. Não é que Jesus, ele disse para o oficial romano: tem lugar para você? Não é que Jesus disse para aquela mulher sirofenícia: pastor, não sei nem o que você está falando então, vai lá para o Novo Testamento, você vai encontrar essa história lá, fica a tarefa de casa para você. Uma mulher de um outro povo, de uma outra realidade, de uma outra cultura, e Jesus diz: tem lugar para você. Jesus é Deus que inclui. E as pessoas daqueles dias, a começar do seu próprio povo que o rejeitou, precisaram se acostumar com essa ideia de que Deus, ele é assim. Ele convida pessoas para serem dele, para fazerem parte da sua família, para fazerem parte do seu projeto e por ele serem abençoados. Então, esse que nos inclui, ele não é uma propriedade exclusiva nossa. Nós é que somos dele. E na medida em que nós passamos a ser dele, nesse sentido relacional, ele passa a ser nosso também. Por isso que quando a gente canta, tem que ter um envolvimento muito seu com aquilo que está sendo declarado. Porque não é só música. É declaração de fé. E por mais pessoal que seja, ou isso é de verdade, ou isso precisa ser repensado. Repensado para se fazer de verdade. Então aqui não é ruim a palavra, aqui é um encorajamento. Para você dizer assim: eu fui incluído por esse Deus, eu fui incluído nesse projeto. Então, a ti eu clamarei. Quantas declarações fizemos, né, Pri? E nós favorecemos para que você que foi incluído possa erguer as suas mãos, abrir o seu peito e clamar o nome do Senhor. E adorar o nome do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor agora? Adore o nome do Senhor, não tenha nenhum problema, levante a sua mão e diga: Jesus, tu és o Senhor da minha vida, e o Senhor me incluiu. E eu te agradeço. Ele veio para isso, para incluir você, para você não ficar de fora. Jesus, ele é o Deus encarnado. Como nós vimos aqui, ele veio ao mundo que ele mesmo criou. Mas ele criou e ele vem e se mistura com a gente. Você consegue explicar um negócio desse, Vitor? Um Deus que cria e que se mistura com a sua criação, gente. Que Deus é esse? Que Deus generoso é esse, Ana Flávia? Que cria e que se mistura com a gente, Felipe. O Eliezer. É Felipe Eliezer? Eliezer Felipe. Felipe, né? Para os íntimos, né, Luana? Felipe. Como assim? Como assim Jesus, que é Deus, entrar na nossa história, se revestir na nossa humanidade, carne e osso, Victória. Carne e osso, como assim? Por mim, para me incluir, para me fazer família, para demonstrar de verdade o amor que Deus tem por mim. Que Deus é esse?
Que Deus surpreendente é esse? Ele veio para isso, gente. Jesus veio, celebre todo dia, porque o seu Redentor veio, o seu Libertador veio, o seu Salvador, ele veio de verdade, ele pisou aqui de verdade. Celebre isso. Quando você acordar pela manhã, celebre isso, lembre-se logo disso, agradeça logo por isso, e antes de fechar os seus olhos, não se esqueça disso, que você viveu mais um dia na presença desse Deus, que de verdade se misturou com a gente. E preste atenção nisso, Deus, ele não fica diminuído, porque ele veio ao nosso encontro, porque foi exatamente para isso que ele nos convida, para sermos com ele um, e assim sermos feitos como ele é. Isso é maravilhoso, que é um processo de transformação integral da nossa vida. Mas Jesus é o Deus servo, é o Deus que se curva diante de um igual, como ele decidiu se fazer, com uma bacia e com uma toalha, para pegar aquele pé sujo, e para lavar, e para servir. É Deus servo. Eles não esperavam um Deus assim, mas um Deus assim veio. Ele veio, ele entrou aqui na nossa história, e ele nos deixou em tudo modelo para seguirmos os seus passos. Então quem ama Jesus, serve nesse espírito, serve com tudo que pode, organiza-se para servir. E isso precisa acontecer em mim, e precisa acontecer em você. Não tem distância, não tem custo, não tem cansaço, não tem nada. Com essas coisas, você vai ter distância para trabalhar, custo para você ganhar vida, você vai ter um cansaço que é fruto da vida. Tudo isso a gente já tem de monte em tudo que a gente é, porque a vida é assim. Então, aquilo que não é desculpa para a gente viver, não pode ser desculpa para a gente servir. Aquilo que não é desculpa para a gente viver, não pode ser desculpa para a gente servir. Porque isso tem a ver com uma resposta de amor que nós devemos dar àquele que veio. Jesus veio. Ele veio. E ele veio para ser o Deus que, rejeitado, traído, abandonado, teve desertores, ele se deixou matar por amor. É assim, ele fez isso, ele admitiu ser rejeitado, mas ele não rejeita. É assim. Que Deus é esse, André? Já falei com você hoje, né, André? Que Deus é esse? Um Deus que admite ser rejeitado, traído. Pare e pense. Se nós não temos motivo, gente, para seguirmos andando na presença dEle, nós não conseguimos ser assim. Quanto mais crer num Deus que é assim. Deu para entender aqui? Porque a gente não consegue ser assim, a gente desiste de crer num Deus que é assim, só que Deus é assim. Jesus é assim. E o que é que Deus quer fazer em mim e em você? Nos ajudar a sermos como Ele é. Se tem alguém que pode, é Jesus. E Ele pode. Você crê? Você crê? Então passe a crer. E abra-se para esse trabalho de Deus na sua vida. Então é o seguinte, para entregarmos esta mensagem aqui. Jesus nos propõe alguns caminhos. Mas somos nós que tomamos a decisão. Deus, nosso amado, Ele tem todo o direito de colocar a mão sobre a nossa vida e fazer com a gente
aquilo que Ele quiser. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Mas quando a gente para e pensa assim, que nós somos donos dos nossos atos, a gente olha para Deus e percebe que Ele não fica levando a gente com rédea curta. Porque parece que Ele prefere que a gente tome as nossas decisões que sejam respostas de amor, respostas conscientes, respostas sensatas, respostas de gente grande, respostas de gente madura, respostas de gente que quer participar desse relacionamento com Ele. Porque entendeu, Ele veio de verdade na pessoa de Jesus. Então, nós precisamos pensar melhor sobre como que a gente vai encerrando 2022 e como que a gente pretende entrar em 2023. Todo mundo que um dia se batizou tem que seguir todo dia, levando essa reflexão em conta. Por que você está falando todo mundo que se batizou? Não estou querendo dar indireta aqui não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, que o batismo é uma declaração pública de um compromisso que eu tenho com Jesus. Então, eu estou usando esta imagem para falar com vocês aqui. E o batismo é recomendação de Jesus para os seus discípulos, né? Está escrito na palavra. Não é coisa que eu inventei também. Mas pegando nessa linha de raciocínio. Porque é alguém que repensou a sua vida de uma tal maneira que está disposto a seguir Jesus, não é? Tanto que deu uma demonstração pública do que é feita a sua fé, de onde é que a sua fé está depositada. Então, é muito importante que nós entendamos como o Juan Stan. Eu não conheço esse irmão, mas foi um texto que o pastor Luciano Duarte, um querido, compartilhou comigo essa semana, na forma de um panfleto que ele me entregou, não só a mim, mas aqui em Filipenses, e com esse texto nós encerramos, nós encontramos o seguinte, vai aparecer para vocês também, Filipenses 2, a partir do versículo de número 5. Eu vou convidar que você se coloque de pé, se você puder, para que nós possamos fazer juntos essa leitura e nos despedirmos com uma palavra de oração. Vamos ler juntos? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui está bom. E é só para dizer o seguinte, gente. É época de Natal. Independentemente de 25 de dezembro não ser de fato o dia em que Jesus nasceu, todos nós sabemos disso, mas é a época em que o cristianismo se organiza para celebrar isso que você está vendo na tela, que Jesus veio. Então, o que é esse momento para mim e para você? É um desafio. Diga para quem está ao seu lado, é um desafio. Um desafio. E aqui eu leio o texto. O desafio de nós deixarmos que Jesus realmente, Ele aconteça em nós. Que Jesus de fato, Ele seja o Senhor da nossa vida. E que Ele se manifeste através de nós. O desafio de fazermos com que a verdade de Deus apareça através da nossa vida. A graça de Deus apareça através da nossa vida. A glória de Deus apareça através da nossa vida. Se essas coisinhas que eu estou dizendo aqui já não mexem mais com você, eu diria que está faltando para mim e para você, se isso não causa impacto, não afeta, eu diria para você que está faltando joelho no chão, oração. Está faltando
coração quebrantado, está faltando aquela coisa de lágrimas nos olhos na presença de Deus, entendendo quanto nós precisamos do Senhor. Por quê? Porque a chance que alguém que você conhece tem de conhecer Deus de verdade, passa pela visibilidade que só você pode dar a Deus. Deu para entender isso? Por que é um desafio? Porque dar visibilidade à presença de Deus neste mundo, neste tempo que nós estamos vivendo, estão comigo? Sim ou não, gente? Dar visibilidade à presença de Deus. Pastor, eu não estou entendendo esse que está falando. Para Deus se manifestar nesse mundo, neste tempo que a gente está vivendo tão difícil, para alguém, passa por você. Esse é o nosso desafio. Deixar Deus aparecer, Janaína Faleiros. Deixar Deus aparecer através da nossa vida. É disso que o Natal é feito. Quando a gente diz assim, o Natal é todo dia. Então, quer ser. Se eu e você dermos espaço para Jesus todo dia, Ele se manifestar e poder assim nascer no coração de alguém, na vida de alguém. Disso depende a história da redenção, disso depende a obra de Deus. Isso é de verdade. Se você der uma passadinha depois e tomar um instante, se não observou, que nós mudamos a arte da nossa placa, e de tempo em tempo a gente faz isso, eu mudei um pouquinho a frase desta vez, para dizer que nós estamos transformando pessoas em discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Gostei do opa, do meu querido irmão, Octávio Eduardo Fernandes. Opa, bem espontânea, bem de verdade, transformando pessoas em discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão, gente. Quando a gente sai daqui, a gente sai vivendo Jesus, em quem a gente é, em tudo que a gente faz. Então esse é o desafio deste Natal. Por isso Jesus veio. Se você está comigo, nessa pegada, nessa consciência, então responda a essa oração agora. Está bem? É simples assim. É simples assim. E deixa Jesus afetar você por inteiro. Tudo o que você diz que é uma falta, a começar dos nossos encontros, por qualquer motivo, todo mundo tem uma leitura, falta isso, falta aquilo, passa por você, o seu coração, o seu quebrantamento, a sua resposta, porque daí é aquele fogo que só Deus tem, que pega e que vai se alastrando, percebe? Então passa por mim e passa por você. Então, que nesse Natal nós possamos resgatar esta ideia e acolher Jesus, porque Ele é assim, Ele é esse Deus surpreendente que veio. Então, que Ele possa continuar surpreendendo pessoas, as pessoas dos nossos dias, neste mundo como Ele está. Abra suas mãos, ore comigo por favor e consagre a sua vida ao Eterno. Deus nosso Pai, hoje pela manhã, nós queremos Te louvar e Te bendizer, pela bênção de livremente podermos ouvir a Tua palavra, e nos depararmos mais uma vez com o Deus que veio, e que nos surpreende tanto, pela maneira como aqui no nosso meio Ele viveu, pela maneira como Ele se revela, e pela maneira como Ele se manifesta, na nossa história e através de nós. Está aqui a Tua igreja, e desde as nossas casas também reunida, e pessoas que estão ouvindo esta palavra, e que estão desejosas de passarem a fazer parte deste projeto, o projeto do Senhor para a vida da gente,
que estão abrindo o seu coração e que estão neste momento declarando a sua fé e dizendo: Jesus, reina sobre a minha vida. Estão dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Estão dizendo: Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, eu quero ser família contigo, a família do Pai, a família do Deus eterno. Jesus, cumpra em mim os Teus propósitos. Eu abro a minha vida, eu escancaro as portas do meu coração, para que o Senhor possa invadir-me, transformar-me e glorificar o Teu nome. Jesus, eu aceito o desafio, para que através da minha vida, o Senhor tenha visibilidade, e que no poder do Teu Espírito, porque nós reconhecemos que é no poder do Teu Espírito. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja. Espírito Santo, vem sobre as nossas famílias neste Natal. Espírito Santo, vem sobre as nossas famílias neste final de ano. Espírito Santo, vem sobre Morungaba, Senhor, neste tempo, neste final de 2022, e abre-nos um novo horizonte para 2023. Espírito Santo, vem sobre a nossa nação. A nossa confiança está no Senhor, no Senhor. O Senhor reina soberano. O Senhor vai governar sobre as nossas vidas, e o Senhor vai abençoar, ó Deus, com a Tua presença. Sejam como forem os dias que nos aguardam, o Senhor continua sendo Deus sobre a nossa história, e abençoa o nosso povo com salvação. Nós Te entregamos esta celebração hoje de manhã, e o fazemos com toda a gratidão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Que você tenha uma boa semana, viu? E não se esqueça, para encerrarmos mesmo, de retirar ali com o Wagner e com a Ângela, com muito carinho, os convites que você deseja para levar para os seus queridos. Bom domingo, Deus abençoe, até mais.